Hola a todos. A very good afternoon to you all. I am Ella, welcoming you all on behalf of Solar Quarter and the First View Group to the Solar Market Outlook Brazil webinar. Before we proceed further, I would like to thank our panel members for their immense support to organize this event and extend my heartfelt gratitude to our sponsors, Clenergy, for being our crusaders and making this event possible. Their commitment to promoting sustainable energy solutions is truly commendable. Thank you all for joining us from around the world to delve into the current and future landscape of the solar market in Brazil. So let's begin this event. I would now request my team to play the commercial video for Clenergy. Hi Clenergy Club fans, how are you? My name is Marcela Pampin from Clenergy. Today we're at WIFES 2023 in Abu Dhabi. So please, if you're joining now for the first time on our channel, don't forget to like, subscribe and share. So come and join me, I'll show you around our booth. We're an Australian-Chinese company based in Xiamen and in Melbourne. We have our own factories actually in Xiamen, so that's great because we get to customize anything that our clients need to get for them the best solutions. Today we're here at the World Future Energy Summit 2023. That is WIFES, which is held down in Abu Dhabi. For this particular show, over 14,000 people are attending and we're over 141 countries exhibiting. During these 3 days in our booth, we're showcasing a tracker solution. This is our Easy Tracker D1P. So this motor can hold up to 90 panels, that's 45 on each side. All the panels have to go in portrait, and this is an amazing solution because, as we said before, we can customize anything that you need of this beauty. If it's solar roof what you're looking for, then our PV Easy Rack mounting solution is perfect for you. Over here, we got it in silver, but thanks to Clenergy Hollywood, we also got it in black. For ground mounting solution, in this opportunity, we're showcasing Solar Terrace Mac. This is our most cost-effective solution if you're looking for some ground mount. For more Solar Terrace products, please visit us in clenergy.com, fill out the form, and we will for sure assess you in your next project. Okay, so that was all for today. Thank you so much for being with me during this day. Please don't forget, like, subscribe, share, follow, tell your friends, tell everybody. So see you next time. Thank you, team, for that video. May I now present Ms. Yaneska Harris from Clenergy, Engineering Manager, to give the presentation for her company. Bom dia a todos, boa tarde. Eu sinto muito prazer em estar com vocês hoje. Vocês que estão muito perto da minha casa na Venezuela. Eu tentei preparar a apresentação em português, mas a conversa para mim é muito técnica. Espero aprender mais em breve. Mas hoje eu vou falar com vocês em inglês. Let's talk about Clenergy. Our mission as a company is oriented to reduce the carbon footprint. How do we do that? By providing technology and support to government entities, the public sector, and companies in the private sector that pursue the same objective. We envision a sustainable future empowering by renewable energy. So who we are?
Clenergy was found in 2007 in Melbourne, Australia. Our factories are in Australia, Indonesia, and China. With more than 20 gigawatts installed worldwide, we are leaders in the industry. We support 60% of the market in Australia, positioning us as number one solar mounting company in the country. And in China, we are top five. Our core business is products, projects, and investment, which includes R&D, manufacturing, and global distribution. On this map, you can see our global presence. We dominate in the Asia Pacific region, and also we have offices and distributors in Europe and our home base, Australia. We recently started working in Canada, and now, of course, we want to support the development of the solar industry in South America, and for that reason, we are here today. Through 2023, we have received different recognitions. One of them was in Abu Dhabi for our Easy Tracker solar design. In Indonesia, we were recognized as a Structure Company of the Year. And the most recent, in our hometown, Australia, we were awarded as the number one solar mountain manufacturer in the country. In terms of our global presence, we have teams in Australia, as you can see them below on the right. If you ask me why us and no other company, I will say that our passionate people is our best access. If you partner with us, you will receive sales, marketing, technical, and engineer support along the way. This is our team in Japan, our teams in Europe and Southeast Asia in different world exhibitions. Let me talk about our product lines. We have two main product lines, PV Rack, that we will provide you solutions for all mounting systems, and our cable management system or runner system. Uh, Under the umbrella of PV Rack, we have Solar Roof, that will be our line to provide you solutions on roof. Solar Terrace, this is our ground mount solution, or Easy Trackers, and our Clenergy Hollywood line. Let's talk about Solar Roof. We have a solution for different roof types, from tin, tile, and concrete roofs. Our solar roof range has solution for both penetrative and non-penetrative interface, depending on the needs of your projects. So let me show you some examples. We offer adjustable tilt systems, as you can see here on the first picture. And we also have pre-assembled kits, such as tripod and commercial tilt, that will help you to optimize and get better. It will be a more customized project if you install with these ones. Or concrete roof. If you don't want to penetrate your roof or your concrete roof, no problems. We have this ballast system that will assist you if that is the case, is what your project needs. And here you can see the different type of interface that we have. The first two pictures show our non-penetrative interface on tin roof, and the last showing our L-fit penetrative interface. This is our Clenergy Hollywood line. This is for a more elegant aesthetic. The black color blends with the panel frames, making them look really beautiful on the roof. And this was our PV range or solar that has a solar roof solution. So for more information, please visit clenergy.com. There are technical data sheets, installation guides, and much more information. Now let me walk you through to our solar terrace. This is our ground mount range. We have three solar terrace solutions. On the left to the right, the first one is a single post, then we have a double post, and the last one, our solar terrace 5,
um, is the one that we will be able to customize to suit yours and your customers' needs. If you work with us, we will have an engineers team to support you to assess the soil conditions and also to define the installation conditions. This is our Easy Tracker. Basically, we will change the song for you. Our Easy Tracker D series generates up to 30% more energy than others in the market. Let me show you a video of one of our largest installation done with Easy Tracker. This was a 3-month system installation, and it is a 293 megawatt installation of Easy Tracker D2P. Two panels in portrait, collateral tilt. Easy Tracker is designed to adapt almost all weather conditions and ground conditions. Okay. To continue with our ground structures, we have some additional ground mounting structures such as Easy Shade, that is our dual carport, and our post mount line, which can hold up to 8 panels. This is one of our most iconic installation in Germany, 63 megawatts. This was in the US, 1.2 megawatts. And this is an educational building in Melbourne, our hometown. This is a video of our latest installation exhibition in Germany. Oh, well, lastly, let me talk about our cable management solution. This comes in 15 and 30 centimeter. It's a high corrosion resistant. And the matte finish give a self-healing property against scratches. And let me show you. Just to give you an example of how it comes all together, utilizing accessories such as a T-cross bracket, radius plates, and razor links. They are all manufactured from steel and finished in aluminum alloy coating. These are all some of our partners in Australia and in New Zealand, RIM, Rexels to name some, or partners in Japan, Canadian Solar, some in APAC region, GG Lab, to mention some, or local partners in Europe. And we will be in Brazil very soon in Sao Paulo. Please uh, come by and say hello to us. And our live presence, once you jump into our website and look at the media section, there is a variety of podcasts, panel discussion, install videos, everything that you can think of. There is definitely a lot of content there for people who are looking to know more about solar and what is happening in the industry.
When distributors join us, they receive marketing materials such as pull-up banners and press-release imagery to support on the journey. Do we have a newsletter? We have a newsletter that comes out twice a month. So please, if you want to be updated on our latest products and more, you can subscribe from our website. I think that we have covered a lot today, but you can get in touch with us if you want to know more. On Facebook, we have a learning group called Cleanergy Club. This group is specifically for solar installers to learn and show what they are doing and ask questions. That's it from me. Obrigada, and it was very nice talking to you today. Thank you so much, Ms. Unesca, for that informative and fantastic presentation. May I now invite Mr. Carlos Dornelas, the Technical and Regulatory Director Absolar, to give his presentation on the current solar market outlook in Brazil. Over to you, Mr. Carlos Dornelas. Muito bom dia a todos, muito obrigado, Ela e Unesca. Thank you, Ela and Unesca, for the invitation. In name of Absolar, I'd like to thank you for this opportunity to present our ideas about the solar energy sector. Pessoal, vou fazer a apresentação aqui em português para todos vocês. Vou subir a apresentação, só um instantinho. Espero que estejam vendo a apresentação. Inicialmente, falando da Absolar, nós somos a maior voz em energia solar do Brasil. Nós atuamos em todo o Brasil, em todos os estados, incluindo o Distrito Federal. Possuímos em nossos quadros empresas nacionais e internacionais que atuam em todos os elos da cadeia, o que nos dá muita propriedade no que nós falamos em relação ao segmento de energia solar. Iniciando aqui pelo ranking, eu sempre gosto de mostrar como que nós estamos em relação ao mundo. Então, fica evidente que o Brasil, em termos de capacidade instalada anual, até que possui uma boa posição, ali na 4ª posição, mas se vocês olharem em relação à capacidade instalada acumulada, nós ainda temos uma posição muito tímida. Nós estamos na 10ª posição. Atrás até de países menores, né? E não diria menos importantes, mas menores em extensão, como o Japão, por exemplo, né? E isso nos chama muito atenção, porque nós temos muito potencial de crescimento para a energia solar. Hoje nós ocupamos aqui, na matriz elétrica brasileira, a 2ª posição. Nós recentemente ultrapassamos a energia eólica, né? Os empreendimentos eólicos, obviamente contando com a geração distribuída, que é aquela geração de menor porte, de pequeno e médio porte, que se instala principalmente em telhados solares. E aqui uma informação que não é nossa, uma informação da Bloomberg, que é uma fonte importante de informação no mundo, não só no Brasil, né? Prevendo que em 2050, em 2050, é um estudo de 2020, nós estaremos liderando a matriz elétrica brasileira, obviamente somando a geração centralizada, que é a de maior porte, com a geração distribuída, ocupando ali 32% da matriz elétrica brasileira. Então, de fato, aquele espaço para o crescimento, ele vai se realizar em questão de anos. Aqui, olhando para os últimos anos, né, nós podemos ver que o crescimento foi exponencial, somando o GC com o GD,
A GC está em amarelo e a GD está em azul. E em junho, que é a última informação que nós temos, né, nós temos quase 10 gigawatts de GC e mais de 22 de GD, totalizando 32 gigawatts de energia solar no Brasil. Um número bastante expressivo se comparado com o início da escalada, que foi 2016, com os leilões de energia de reserva. E hoje nós temos, inclusive, energia solar em vários ambientes de contratação. Aqui um grande número, nós geramos mais de 960 mil empregos desde 2012 com essa escalada. Aqui alguns exemplos, mais para que vocês possam visualizar que a energia solar é bastante versátil, né? Um sistema industrial no Rio Grande do Sul, um sistema em condomínio em Belo Horizonte, Minas Gerais, e uma cobertura de estacionamento também no Rio Grande do Sul. Em termos de ranking, nós sempre fazemos esse ranking aqui, até para incentivar que os estados, né, e também as cidades se desenvolvam em energia solar. E hoje nós temos ali uma briga muito saudável entre São Paulo e Minas Gerais no topo. A diferença ali é bastante pequena, né, 13,5 contra 13,4. E em sequência o Rio Grande do Sul. E nós trabalhamos muito para que os outros estados atinjam patamares equivalentes aos primeiros estados. Olhando aqui para a geração distribuída especificamente, o que nós podemos ver? Que, basicamente, ela é composta de energia solar, de fontes solares. Existem outros tipos de GD, pequenas centrais hidrelétricas, eólicas, usinas térmicas, mas a grande maioria de sistemas solares, quase 100%, né, 99% praticamente, em junho de 23, tem essa cor do sol, aí, cor amarela, deixando claro que nós estamos dominando o segmento de geração distribuída. Aqui um trabalho que nós fizemos, que eu sempre gosto de mostrar, com a Volt Robotics, do nosso amigo Donato, que é um consultor bastante renomado no setor. Ele fez conosco um trabalho mostrando quais são os custos e benefícios da energia solar, especialmente GD. Por quê? Essa discussão é uma discussão muito presente em todos os fóruns, inclusive hoje no Ministério e na ANEEL. E aí nós, sem querer entrar em detalhes aqui, eu aconselho vocês que visitem o site Fazendo a Conta Certa, que lá tem esses detalhes. Nós apresentamos diversos impactos positivos e também negativos, no caso de custos, né, da energia solar sobre o setor como um todo, e quantificamos. E a mensagem que eu deixo aqui neste slide é que nós temos um benefício líquido da ordem de 86 bilhões de reais, valor presente 22 a 31, olhando para o conjunto de parcelas que nós entendemos que são cabíveis. Então, por exemplo, um exemplo aqui bem palpável para que vocês possam entender, né? A energia solar proporciona uma redução das perdas elétricas. Então, só esta parcela contabiliza aí de valor líquido, valor presente líquido, 8 bilhões de reais. Aqui alguns exemplos de usinas centralizadas, são grandes, né? Dá para ver esse mar aqui de espelhos, né? Esse mar de módulos solares, né? Um em Pirapora, Minas Gerais, e outro em Ituverava, na Bahia. Aqui uma informação bem interessante, que embora os leilões estejam em declínio no Brasil por falta de demanda, por falta de consumo a ser contratado no ambiente regulado, a fonte solar dominou os últimos 7 leilões em termos de preço. Então, batemos aqui em 6 dos últimos 7 leilões em preço as demais fontes, mas, obviamente, ela também é competitiva no ACL, no ambiente de contratação livre, e cada vez mais se vê esse tipo de negócio.
Aqui também um ranking que nós fazemos para geração centralizada, e de novo ali, em Minas, né? Minas está à frente, Minas, Bahia e Piauí. Aqui São Paulo não tem a mesma relevância que na GD, mas é questão de tempo, nós pensamos. Por isso nós publicamos e fazemos questão de incentivar essa competição saudável, inclusive oferecendo políticas públicas para que os estados consigam escalar no ranking. Bem, é isto. Eu não vou tocar este vídeo aqui. Por último aqui, os principais eventos que nós fazemos, aconselho que vocês participem, né? Aqui deixo uma dica para vocês aqui destes eventos, principalmente o Intersolar, que vai acontecer em agosto, até foi mencionado aqui recentemente. E para hoje é tudo que eu tenho. Eu vou já passar para o próximo momento, que é um momento que eu faço um debate com essas pessoas muito competentes, né? A Yunesca, a Paula, o Rafael e o Luiz, na minha ordem aqui de visualização, além da ela que está conosco aqui. E a minha apresentação, como todos viram, é uma apresentação introdutória, bastante genérica, que dá um panorama do setor de uma forma mais ampla, mas certamente eu gostaria de ouvi-los, né, contando com a experiência que vocês têm em seus negócios, questões mais aprofundadas. Nós vamos fazer um debate aqui de cerca de 1 hora, usando aqui as nossas inteligências, né, reunindo as nossas inteligências a favor da plateia que nos assiste. Aliás, muito obrigado aí pela audiência, né, que nós estamos tendo aqui agora. Eu vou começar, se vocês me permitem, rapazes aí, Rafael e Luiz, né, pelas meninas, começando pela Paula aqui, que está conosco, né, que está representando a Energias de Portugal, a IDP, como Country Manager da IDP. Paula, eu apresentei aqui conceitos mais gerais, né? Mas eu gostaria de ouvi-la, especificamente em relação à sua experiência aí na IDP. Qual é a sua visão em termos do crescimento da energia solar, né? Nós temos na B Solar aqui uma visão muito positiva de que ela vai continuar crescendo de forma exponencial, talvez vivendo um momento mais difícil no começo do ano, com todas as mudanças que aconteceram, né? Mas eu gostaria de ouvi-la. O que você pensa em relação a esta competição que se instalou no Brasil, né, por esse tipo de investimento, e como que você vê esse crescimento ao longo do tempo? Vamos começar com essa questão, Paula, por gentileza. Tá bom. Bom dia, Carlos, meus colegas aqui de webinar. Obrigada pelo convite. Hoje eu estou aqui representando a EDP Renováveis. A EDP Renováveis é a 4ª maior empresa de energia limpa no mundo. Estamos presentes em mais de 28 países e o Brasil é um grande país dentro da nossa estrutura. E aqui no Brasil eu sou responsável pelo desenvolvimento dos projetos, que são o core business da Renováveis. E dentro do nosso portfólio nós temos projetos eólicos e solares, geração centralizada. E, Carlos, nos últimos anos a gente percebeu, sim, uma corrida grande aí de projetos solares. No início a gente via muito projeto no Nordeste, onde a irradiação é muito boa, tem muita disposição de área. A gente tinha uma questão de conexão também um pouco melhor no Nordeste. Antes a gente tinha um pouco mais de disponibilidade de conexão. Depois a gente começou a ver um movimento dos empreendedores migrando um pouco para o Centro-Oeste, para o Sudeste, um gargalamento aí no estado de Minas Gerais, e aí foi o momento também que veio a GD, e hoje a gente tem visto o solar por todos os lados. Falando um pouquinho até aqui dentro da EDP Renováveis, esse ano a gente está com 2 projetos solares em construção. A gente tem uma ampliação aqui no estado de São Paulo e temos um projeto que é uma ampliação do nosso cluster lá no Rio Grande do Norte, mas é o primeiro solar no Rio Grande do Norte. E esse é só o começo, ou é só a continuidade, né, dos nossos projetos solares aqui ao longo do Brasil.
A gente tem olhado a atratividade de outros estados que antigamente não eram tão convencionais, então a gente está buscando outras alternativas, outras soluções, muito em função de radiação, conexão, terrenos aptos para construção, e acho que o Brasil ainda tem uma disponibilidade, uma gama de áreas disponíveis para projeto muito grande. Como você falou, ali nos últimos anos, o crescimento dos projetos solares no Brasil foi exponencial, assim. No nosso caso, a gente está mais do que dobrando a capacidade instalada nossa de parques solares do que a gente tinha até 2022, e para os próximos anos a gente deve crescer muito agressivamente também. Acreditamos que sim, desenvolvimento de parcerias regionais, então atratividade dos estados, negociação das questões de impostos, isso ajuda muito. Ajuda muito também a questão portuária, logística, então, dependendo de onde você está, tem que ser feito todo um estudo, né, entender como é que chegam esses equipamentos até essa área remota onde você está levando o projeto. A questão da conexão, sim, ainda é um gargalo no Brasil, e é um tema regulatório que está na pauta de todas as conversas de quem fala de renováveis no Brasil, e o solar enfrenta muito isso, porque a gente acaba colocando uma potência instalada muito grande numa mesma subestação. Então, essa disponibilidade de conexão, para nós, sim, é muito importante. A gente está vendo aí nos últimos dias o Dia do Perdão, uma série de projetos tentando descontratar, tentando prorrogar um pouquinho de cronograma, para a gente entender como é que o ONS vai tratar isso e aonde vai liberar margem, onde é que a gente pode, talvez, desafogar o sistema para colocar novos projetos, porque o Brasil continua atrativo, nós, EDP Renováveis, continuamos acreditando no potencial do Brasil, tanto de crescimento quanto capacidade de absorver essa energia. É fato que nos últimos anos a gente viu um boom, um crescimento de oferta de renováveis, e a gente não vê um crescimento tão grande da economia nesse sentido, e por isso hoje sim é um pouco mais difícil a viabilização de projetos, porque não tem o consumidor para toda essa energia. Se todos os projetos que estão previstos entrarem em operação, não tem consumidor. Perfeito, Paula. Você está me ouvindo? Para mim, sumiu aqui a minha imagem. Não estamos ouvindo. Você quer continuar o seu raciocínio? Sim, vou só concluir aqui. Para mim está perfeito, tá? Pode continuar. Tudo bem. Enfim, só concluindo aqui. Então, a gente tem visto, sim, um desafio maior aí para os próximos anos, mas a gente continua acreditando que, passado esse ano, a revisão de algumas políticas públicas, o cenário volta a ser otimista, e voltaremos a ter consumidores, assim como a gente vê a longo prazo, a questão do preço dos painéis, fornecedores e tudo mais. Eu entro nesse tema daqui a pouco, quando eu voltar no tema de CAPEX. Perfeito, Paula. Muito obrigado pelas suas considerações. Trouxe pontos muito importantes aí, que a gente vai ter que voltar a discutir e aprofundar aqui com o tempo. Eu vou passar a palavra agora para o Luiz, que é VP comercial da Atlas. Luiz, eu gostaria de abordar com você mais o ambiente que nós estamos vivendo para investimentos em energia solar. Então, eu gostaria que você comentasse como que você vê, da ótica da sua empresa, obviamente, né, esse ambiente, seja ele político, institucional, técnico, comercial, para que esses investimentos aconteçam em energia solar. Bom, bom dia, acho que boa tarde quase já, né, a todos e a todas. Queria agradecer a organização, a moderação, a excelente moderação do Carlos Dornelas e aos colegas aqui, palestrantes. Acho que essa oportunidade é sempre ímpar, né, de discutir esses assuntos de energias renováveis, notadamente solar. Eu estou na Atlas desde a fundação da Atlas, então, assim, e estou no mercado solar desde 2012, né? Ou seja, muito antes do mercado solar ser o que ele é hoje. A Atlas em si, né, inclusive como grupo,
já está junto desde 2017, né? E nós acompanhamos boa parte desse crescimento e de alguma forma ajudamos a parte, né, desse crescimento da solar que aconteceu no Brasil e na América Latina de uma forma geral, né? A Atlas hoje tem o maior portfólio privado de solar da América Latina. Nós temos 4,5 gigas na América Latina, onde quase metade dessa potência está localizada aqui no Brasil, projetos em operação e que estão em construção. No tocante ao Brasil, especificamente, e ao ambiente institucional, regulatório e fiscal também do Brasil, a gente considera o panorama muito positivo, né? Acho que é importante falar que, como vocês viram aí na apresentação do Carlos, as renováveis, notadamente a solar, foram o grande vetor de crescimento da matriz de geração nos últimos anos. E isso deve continuar a ser assim, né? A solar, e principalmente a solar, elas têm a característica, né, e são a única fonte que tem a capacidade de conseguir atender o crescimento da carga e as novas cargas, e eu acho que esse é um assunto muito importante para a gente falar, né, nesse fórum, a oportunidade que o Brasil tem de atrair novas cargas de consumo para o Brasil, né? Então, existe toda a discussão que eu acho que está muito na mídia e nas discussões sobre hidrogênio verde, só que isso vai muito além disso, né? A indústria de fertilizantes, ela precisa se nacionalizar, e é uma indústria intensamente consumidora de energia, existe toda uma necessidade de instalação de data center também no Brasil. Então, o ambiente político, institucional, regulatório, e inclusive é importante falar fiscal, de subsídios, é importante que seja discutido, porque nós temos uma oportunidade, nós como país, né, pensando em uma agenda de país, acho que temos uma oportunidade ímpar de reindustrializar o país através da energia limpa, através da energia solar. Então, eu acho que nós, hoje, vivemos um oversupply de energia, né, como a Paula falou. Acho que é bem relevante o momento que a gente está. E agora é a hora certa, eu acredito, do país, né, se planejar para a gente manter um cenário, né, de energia responsável, através da energia limpa, para poder conseguir atrair novas cargas para o Brasil e aumentar o consumo de energia no país. Eu acho que essa deveria ser a nossa principal agenda. E falando especificamente no ambiente, eu acho, fiscal, né, e de benefícios, por exemplo, que existem no Brasil, tem alguns pontos relevantes que eu acho que são importantes serem falados, né? Boa parte da energia solar e dessa demanda de energia solar, ela cresceu no país com base em alguns benefícios, né? Um deles muito relevante, que eu acho que é importante você falar, talvez a Paula volte a falar dele, no ex-tarifário, na isenção de imposto de importação para os módulos fotovoltaicos. Isso é fundamental, tanto para a geração distribuída como para a geração centralizada. Então, esse é um assunto de competitividade da energia no Brasil, que é um assunto bem relevante, né? E agora nós estamos vivendo, e aí é o segundo ponto que eu queria colocar aqui de reflexão para nós como agenda do país, que nós estamos vivendo a discussão agora da reforma tributária, né? Que é um tema muito relevante para nós, e um dos assuntos que ainda não está abarcado na reforma tributária, e para nós, da geração centralizada, isso é muito relevante, é o REID, né? O regime especial de investimentos na infraestrutura do país,
que isenta as cobranças de PIS/COFINS nos equipamentos adquiridos para os projetos estruturantes, os projetos de segurança energética, os projetos de geração do país. Então, isso é um assunto que não está abarcado na reforma tributária. É importante constar na agenda de transição da reforma tributária, essa é uma bandeira que nós temos falado muito aqui. E o Brasil, e eu sempre tenho falado isso em todos os fóruns que eu vou, ele tem, e me parece que essa administração também tem um compromisso muito grande com legado, com respeito aos contratos, com estabilidade regulatória. Essa é uma marca que eu tenho visto, né, nessa administração e nas administrações anteriores. O Brasil tem se preocupado muito com isso, né? Então, nós temos uma oportunidade única, eu acho, do ponto de vista de geração, de elevar o patamar de industrialização do país através da geração renovável, respeitando os contratos e considerando os pontos importantes, que aí tem vários, né, mas eu separei 2 para falar, a questão dos módulos fotovoltaicos e o REID, eu acho que são os 2 pontos principais, eu acho que nós temos que ter na agenda para a gente continuar a desenvolver o mercado da energia renovável, em especial a solar, que, de novo, é a única fonte, são as únicas fontes solares, eu acho que eólica também, que conseguem lastrear essas novas cargas, essa possibilidade de nova industrialização que pode acontecer no país nos próximos anos. Obrigado, Luiz. Você trouxe ótimos pontos aqui que eu anotei para a gente voltar a conversar, principalmente em relação à reforma tributária e ex-tarifários, que a gente faz um trabalho aqui, eu diria, intenso sobre esses temas, sobre todos, na verdade, mas estes têm nos demandado muita energia aqui ultimamente, para que possamos continuar desenvolvendo o nosso setor. Eu vou passar a palavra agora. O Rafael me parece que deu uma saidinha, deve estar com algum problema de conexão. Eu vou seguir, então, com a Paula, enquanto o Rafael... Acho que ele voltou. Voltou? Voltou. Peço desculpa, pessoal, teve um problema de internet, né? Justamente essa flutuação de energia que a gente vive aqui, né? Precisamos de energia solar. Eu percebi. Rafael, você é o nosso representante aqui, que vai abordar mais a geração distribuída, pelo que eu entendi. Perfeito. E até em função da sua posição aí como diretor da Brasil Solar, né? Eu gostaria que você abordasse aqui para o nosso público que nos assiste, está nos prestigiando aqui na hora do almoço, quais são as principais oportunidades que você vê neste mercado especificamente, né? Obviamente, oportunidades e desafios também. É sempre bom olhar para os dois lados, né? Que depois a gente discute as soluções possíveis quando aparecem desafios que são algo comum na vida, né? Ter desafios também. Então, por gentileza, Rafael, a palavra é sua. Bom, primeiramente, obrigado, Carlos, aí, pela oportunidade de a gente falar um pouquinho da Brasil Solar. Obrigado ao Grupo First View, obrigado, Alan, Unesca, Luiz e Paulo também pela presença. Obrigado a todos também por estarem assistindo a gente nesse horário de almoço. Então, antes de falar um pouquinho sobre esse tema, queria falar um pouquinho da Brasil Solar. A Brasil Solar é uma investidora de projetos de geração distribuída, focada principalmente em abrir esse mercado para investidores que sempre ouviram falar ou querem conhecer esse mercado e não tiveram a oportunidade ou não tiveram um parceiro ideal para investir. A gente sabe que GD teve esse crescimento exponencial, muito motivado pela instalação de painéis em telhado, mas existe um mercado muito grande, muito forte, investimento em usinas, pensando em rentabilidade e pensando, ou seja, uma alternativa de investimento, basicamente como um fundo imobiliário. Eu gosto de brincar, é praticamente um investimento imobiliário que está sempre arrendado e fornecendo energia para o mercado. Então, para a gente poder falar um pouco sobre as oportunidades, naturalmente, o que motivou esse boom de geração distribuída, também está ligado
com a aprovação do marco legal, com a Lei 14.300 ano passado, e também, né, a resolução 1059 da ANEEL esse ano, né, dando a robustez, o arcabouço legal para os investidores se sentirem confortáveis de entrar nesse mercado. E tamanho foi a receptividade, né, dessa segurança que foi gerada, que é muito comum a gente ver não só investidores, empresas que nunca participaram do mercado de energia, a gente vê fundos de investimentos, bancos, iniciando seus investimentos em usinas solares, no caso de GD, né, especificamente, como também, até um exemplo interessante na Brasil Solar, a gente abriu oportunidade para investidores, pessoas físicas, que nesse cenário de bolsa com grandes flutuações, pouca rentabilidade, viram a energia solar um investimento com rentabilidade relativamente previsível e sólido, né? E essencial para o país, além disso, está alinhado com o desenvolvimento sustentável, né? E os guidance de ESG que a gente tanto vê no mercado. Então, aproveitando o seu gancho, falando sobre oportunidades, e naturalmente os desafios, depois eu vou até abordar esse tema, quando a gente falar também sobre o LCOE, sobre o custo de você implantar projetos no Brasil. Aqui, Brasil Solar, nós temos como foco investir em geração distribuída entre 1 a 5 mega, isso explorando desde Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste até eventualmente o Sul. São projetos que têm uma rentabilidade diferenciada por estarem qualificados ainda nessa lei, na lei antiga, ou seja, são projetos que já tinham o seu processo de conexão aprovado. Aproveitando também a sua apresentação, quando você mencionou que chegamos a 18 GB de projetos em 2022 e esse ano, 2024, até junho chegamos a 22 GB, a gente percebe que todo esse incremento de potência, muito motivado, principalmente por essas oportunidades que a gente vê no Brasil, como esse aumento de carga com eletrificação das frotas, essa quantidade de diversos carros elétricos que precisam de uma solução de energia para serem atendidos. A gente viu muito também um fomento na demanda de energia na agricultura sustentável. Eu sei que eu tive conversas com alguns membros do governo de trazer a ideia de produto selo verde agrícola para ser exportado na Europa, e por que não essa agricultura que localizada em áreas tão, às vezes, não abastecidas ou mal abastecidas, né, pela conexão de energia. A energia elétrica é uma solução para você ter a energia necessária para a irrigação e também uma estabilidade na sua produção. Então, além disso, obviamente, hidrogênio é uma outra questão, mas qual é o diferencial de geração distribuída? É justamente um projeto que tem um ciclo de implantação relativamente curto, quando comparado com os grandes projetos, e uma maior facilidade em acesso à conexão. E, naturalmente, a gente barra na questão do desafio também, né? Acho que, a teoria, o acesso à conexão é mais fácil, né? Não precisamos de um processo longo, envolvendo diversos setores, mas a gente lida muito com a relação com a distribuidora. Eu acho que esses são... Oi, vocês estão me ouvindo? Flutuou aqui de novo a internet. Perfeitamente, Rafael, pode continuar. Perfeito. Então, a relação com a distribuidora tem sido um ponto importante para que esses projetos de geração distribuída possam se viabilizar e a gente pode permitir, né, e fomentar esse crescimento desse mercado e abastecer trazer essa estabilidade para a rede como um todo e explorar essa oportunidade de negócio. Acho que a Paula vai falar sobre essa questão de CAPEX, eu também trago esse debate. A gente está vivendo um momento, apesar da curva de juros, né, os juros ainda está em um momento não favorável, mas com a tendência de queda, o mercado de energia solar voltou a patamares de CAPEX. A gente está voltando a falar de módulos fotovoltaicos na faixa de 21, 22 centavos de dólar. Então, e o câmbio também sendo muito favorável. Então, juntando o câmbio, CAPEX, robustez regulatória e a rapidez e agilidade de projetos de GD pode ser implantado, eu acho que a gente tem bastante oportunidade. E 2023 e 2024 ainda serão anos onde a gente vai ver muitos projetos de energia solar distribuída
serem implantados e cada vez mais players financeiros e até investidores, pessoas físicas, entrando nesse mercado como um todo. Obrigado, Rafael, pelos seus pontos aqui em relação ao EGD, que complementaram muito bem os pontos trazidos pelos colegas Paulo e Luiz, que abordaram mais a geração centralizada. Eu vou vou aprofundar um pouco mais o debate agora em relação aos desafios, Paulo. Você comentou, né, na sua fala a questão da conexão. E na minha percepção aqui, enquanto AB Solar, né, que nós lidamos com vários associados, seja GC, seja GD, a conexão hoje é um ativo raro, é um ativo escasso nos dois ambientes. Então, nós estamos vivendo algo parecido nas duas situações, seja com a transmissão, seja com a distribuição, que até o Rafael tangenciou, depois eu volto nesse ponto com ele. E, especialmente na transmissão, foi feito um movimento interessante da consulta pública 15, que nós tivemos ontem, se não me engano, um extrato, né, dado pelo ONS, que tem a ver com essa limpeza de fila que você comentou, né, Paula? Que é justamente aquela intenção daqueles projetos que estão ali na fila para acessar a transmissão, que não se classificam, a grande sacada do CP15 foi esta, justamente, né? Os projetos é que sabem, ou as empresas que sabem quais são os projetos viáveis. Então, aquelas empresas que estão ali na fila com seus projetos e entendem que eles não são mais viáveis, isso é muito dinâmico, né? E depende de uma série... Isso que eu ia comentar, não são mais viáveis neste momento? Neste momento, perfeito, Paula, porque isto muda muito, muito rapidamente, né? A depender das condições de contorno, podem levantar a mão e ter uma saída, diria assim, facilitada. Uso a expressão indevida, na minha opinião, de pedido perdão, porque nada foi feito de errado e essas empresas ocuparam aquele espaço. Para ser perdoado, né? Isso, exatamente, uma forma legítima. E é muito bom para o país que nós tenhamos essa quantidade toda de projetos que nós vimos aí mais recentemente. E agora nós vamos depurar essa fila para que fiquem os projetos mais aptos neste momento, conforme a Paula mencionou. Então, Paula, eu gostaria de ouvi-la em relação a... foi muito oportuna essa live justamente agora, né? Porque nós já temos esta percepção de que a limpeza de fila vai acontecer de uma forma saudável e bem-sucedida. Ouvi valores da ordem de 15 gigawatts, inicialmente se falava em 12, até um pouco antes, em 18, né? Mas 15, que é o meio do caminho, que é sempre a melhor solução, né? Parece um número muito bom, que vai permitir que a gente tenha um acesso mais adequado à transmissão para que o país se desenvolva e, acima de tudo, para que tenhamos mais energia solar neste país. Então, Paula, por gentileza, se você puder comentar a sua percepção enquanto EDP renováveis em relação a CP15, eu agradeço a você. Beijo. Tá bom. Sim, o momento é muito favorável essa live hoje, dado o resultado das informações da semana, né? Mas puxando primeiro um gancho sobre os desafios das renováveis no Brasil, falando da centralizada, tá? Rafael depois me complementa com as informações de distribuída e Luiz, você fica à vontade também para me complementar com informações da centralizada. É de hoje que, assim, todo ano a gente tem uma dificuldade. Tem ano que tem problema de subsídio, tem ano que tem problema de conexão, tem ano que tem problema porque não venta, tem ano que tem problema porque chove muito. Então, assim, a vida de quem desenvolve e implanta projetos de geração renovável é sempre estar passando pelos desafios da melhor forma possível, sempre transformando limões em limonadas. E agora a gente está vivendo mais um momento parecido com esse. Falando um pouquinho sobre estruturação de projetos, sobre CAPEX, como o Luiz mencionou na fala dele. A gente viveu anos um pouco mais conturbados, e o Rafael também trouxe isso, no preço do dólar, no preço dos equipamentos, na taxa de juro, e a gente vê agora, 2023, uma sinalização de estabilização,
olhando o preço de médio prazo de equipamentos já tendo uma caída, a gente já vê a China um pouco mais estável também. Então, tudo isso contribui e traz para a gente um panorama um pouco mais confortável. Mas vamos lá, estruturação de projeto não depende só de radiação e de equipamento ou de dólar, né, de moeda. Depende também de financiamento. Então, assim, a gente tem visto muito alguns projetos hoje, projetos em dólar, e aí BNDES trouxe uma solução em dólar, foi uma solução atrativa, mas aí você também não tem tantos tomadores em dólar no Brasil, aí você volta para o tomador de energia em reais, aí você volta para a questão financeira, você vê que a taxa de juros ainda está muito alta, teve essa caída ontem da projeção aí de 0,5%, mas ainda assim a taxa de juro, tanto o Brasil quanto o mundo, está alta e ninguém faz projeto renovável com dinheiro do bolso, a gente precisa fomentar, a gente precisa que o governo nos ajude nessa vertente, né? A gente também tem questões de obra civil, que sempre foram questões tanto da eólica quanto da solar, né? A estruturação da obra civil. Eu vejo um movimento muito grande e eu acho salutar, quero dizer que eu sou a favor desse movimento, mas eu vejo as comunidades se sofisticando, entendendo um pouco mais o que é renovável, o que esse projeto está chegando perto da minha casa. Os órgãos ambientais estão entendendo um pouco mais quais são os impactos. Isso tudo está trazendo mais CAPEX para o meu projeto. Então, cada vez mais eu preciso me transformar num projeto mais eficiente. E aí você tem o céu é o limite, né? Você vai lá explorar projetos híbridos, você vai lá compartilhar uma estrada com um outro desenvolvedor que também está fazendo o projeto para vocês dividirem CAPEX, você vai compartilhar a conexão. Então, tem uma série... Tem os downsides e os upsides. Acho que hoje a minha missão aqui é ficar balanceando, pegando os downsides, entendendo o que está acontecendo de ruim no mercado e tentando trazer cada vez mais limonadas com esses limões aí. E conexão sempre teve um papel importante, né? Eu faço parte de um grupo europeu e aí, quando o grupo europeu ele olha para o Brasil, ele olha assim, conexão é um grande risco, licenciamento ambiental é um grande risco. Então, inclusive a minha estratégia hoje, conexão está num dos primeiros patamares de risco que eu preciso redear para depois eu aprovar e conseguir conduzir um projeto no Brasil. Teve essa abertura dessa oportunidade aí do Dia do Perdão, como ficou chamado, e eu acho engraçado porque lá atrás teve a Corrida do Ouro, agora é o Dia do Perdão, tá parecendo operação da Polícia Federal, sabe? Cada uma tem um nome, mas é legal porque inclusive ajuda a gente a gravar, né, a lembrar e o assunto fica em pauta. Mas o Dia do Perdão, sim, a expectativa acho que eram 17 gigas de pedido de descontratação, e concordo com você, não é que são projetos inviáveis, são projetos que não são viáveis neste momento, e desde 2022, quando teve a Corrida do Ouro e todo mundo pediu as outorgas com um desconto da TUST e tudo mais, tiveram várias coisas que aconteceram, e aí nesse meio do caminho, alguns projetos deixaram de ser tão atrativos, né? Inclusive, conexão é um impacto importante. A gente tem visto muito curtailment por aí, usinas que estão em operação estão sofrendo bastante curtailment. Acho que a gente tem que discutir também a questão da GD em algum momento sobre conexão, sobre como é que o operador nacional ele também controla essa entrada de energia no sistema, porque a geração centralizada tem uma comunicação real-time com o ONS, e aí nós somos acionados para fazer um controle de injeção de potência, um controle de injeção de energia na rede, mas a GD não. Então, hoje, eu acabo sofrendo alguma penalização, sim, porque eu tenho novas GDs que estão ao meu redor. E isso penaliza, inclusive, projetos que eram viáveis e tem todo um arcabouço de outras coisas também que aconteceram, enfim. E eu acho que essa vinda do Dia do Perdão, então, tinham 17 gigas de projetos que estavam ali na expectativa de serem descontratados. Não eram todos, como eu disse, né, inviáveis, são projetos que são inviáveis neste momento. Só atualizando um pouquinho, Carlos, porque o número que eu tenho aqui é que os 11 gigas previstos, que era o pessoal que tinha se cadastrado em junho, julho, foi o que se efetivou, o que adicionou aqui, e aí chega mais ou menos nos 15 gigas que você tem na cabeça, são as prorrogações de cronograma. E aí,
ok, ótimo. Aí a gente recebe mais uma notícia essa semana sobre o aporte de garantia enfim, do valor relacionado lá à transmissão, em que tinha uma prática de mercado já há muitos anos de ser 50%, agora tem uma discussão em ser 100%. Alguns empreendedores têm esse peso de aportar só a garantia, mas tem outros que estão tendo que quitar débitos anteriores, quem tinham liminares, e aí esse valor ficou absurdo, porque dobrou o valor da TUST, né, que é um valor, sim, super significativo e importante. Tanto é que hoje a gente faz busca de projeto olhando também TUST, de tão significativo que ele no final, na sensibilidade de preço para o consumidor. Então, essa questão do dia do perdão e dessa liberação de margem, sempre tem o ônus e o bônus, né? Então, a gente está vendo aí uma bela oportunidade para tirar alguns projetos da fila, para desengargalar algumas questões. Vem em conjunto essa semana também, abriu, se não me falha a memória, a ACP sobre o próximo leilão de transmissão, ou saiu a normativa. E aí a gente já vê o bipolo, que era alguma coisa também que a gente já estava esperando. Então, começa a haver uma luz no fim do túnel, uma descontratação, também uma projeção de novas estruturas. Isso pode trazer para o INES também uma nova visão e um cenário, um horizonte aí de quando, principalmente essa interligação Sudeste-Nordeste, né, vai estar menos engargalada e mais fluida. Mas hoje as minhas problemáticas giram em torno disso, giram em torno de CAPEX, concordo com os meus colegas aqui, a questão de ex-tarifário, a questão de benefícios fiscais é importante, até para dar segurança nas negociações que são feitas no Brasil. Então, se você quer trazer equipamentos, se você quer importar equipamentos, empresas sérias, empresas consolidadas não querem ficar usando ex-tarifário de outro fornecedor, não querem ficar, sabe? Tem uma discussão grande aí, e tem a morosidade do nosso sistema público, que um pedido de ex-tarifário aí tem demorado, enfim. Então, tem mais esse ponto aí na nossa lista aqui de desafios hoje para a estruturação de novos projetos. Então, todo dia é fazer limonada aqui. Obrigado, Paula. Você foi até mais ampla, né, em relação à pergunta que eu fiz. Trouxe um cenário desafiador em termos de expansão de energia solar, mas, ao mesmo tempo, bastante promissor, né? Conte conosco, inclusive, aqui na Bsolar, para ajudar a resolver essas questões. Obrigada. Eu vou passar para o Luiz, para ele complementar, eventualmente, algum ponto em relação a ele. No mesmo cenário, Luiz, de desafios, né? Você trouxe aí a questão dos ex-tarifários, né? Que é um tema que trabalhamos bastante recentemente. Então, se você puder aprofundar um pouco mais, e mesmo a reforma tributária, né, que você mencionou, que são temas aí bastante relevantes nesse cenário. Eu acho assim, acho que como a Paula falou, nós precisamos ter uma agenda, né, estruturada e organizada com relação a certos itens, principalmente para dar o que a Paula chamou de estabilidade na negociação, né? Nós, quando a gente fecha um contrato com o consumidor, ou com o cliente final, visando, né, implantar uma nova unidade de geração que vai ser importante, né, para a segurança energética do país e para o cliente, né, porque isso faz parte da estratégia, eventualmente, de transição energética dele, eventualmente redução de custo, ou pelo menos estabilização de custo. É fundamental a gente ter algum tipo de segurança institucional, né, do que nós estamos premissando. Então, ex-tarifário é um ponto super importante, e eu acho que é claro, né, para todos a demanda que existe, né, atual e potencial por energia solar no país, a demanda que é necessária de módulos para o Brasil, né, e o quanto a gente precisa de importação desses módulos, né? Então, acho que isso é fato público e notório, né, no direito, essa necessidade. Então, a questão da isenção do imposto de importação através dos pedidos dos pleitos de ex-tarifário precisa ser uma agenda, né, do Ministério de Minas e Energia, precisa ser uma agenda do país, né? Porque só assim a gente vai ter estabilidade e não ficar sofrendo mês a mês com instabilidades, né?
fiscais ou instabilidades regulatórias para esse tipo de ponto. E com relação à reforma tributária, eu tenho falado um ponto que eu acho que é importante, que a reforma tributária ela acerta quando ela traz para a discussão estratégica nacional quais são as isenções e quais são os regimes de exceção. Acho que isso é um acerto gigantesco da reforma tributária. Então, assim, qual é a agenda institucional que o Brasil precisa? Qual é a agenda industrial que o Brasil precisa para um regime de exceção? Não sei, agronegócio? Hidrogênio verde? Né? Então, quando você cria um regime de exceção para uma agenda nacional, e aí você alinha todos o pacote de benefícios ou os pacotes de isenções com essa agenda nacional, acho que esse é um acerto gigantesco na questão da reforma tributária. Todavia, os projetos estão sendo construídos e estão sendo fechados agora, né? Nós estamos negociando contratos, compromissos estão sendo feitos com base, por exemplo, eu citei o exemplo do REID, que para nós eu acho que é um dos mais impactantes, né? E é um item que não foi endereçado na primeira fase, né, da discussão da reforma tributária na Câmara, e nós precisamos endereçar ele no Senado agora. O REID também precisa de um regime claro de transição. Então, os projetos que forem fechados agora, que foram eventualmente outorgados agora, eles precisam do benefício do REID para ser mantidos os compromissos contratuais que foram fechados agora, né? Então, esse é um ponto muito importante e que pelo menos eu não tenho visto discussão sobre isso, não aconteceu na Câmara, e agora, quando voltar das férias, quando o Senado voltar a discutir, esse é um item que precisa entrar, de fato, na pauta. Obrigado, Luiz, pelos seus comentários. São temas muito relevantes. A Absolar, deixando claro que defende a manutenção dos ex-tarifários, até porque é um forte instrumento de desenvolvimento da energia solar no país. Obviamente, também entendemos a linha do governo atual de capacitar e desenvolver a indústria nacional. Só que isso não é de imediato, né? Vai levar um tempo para que aconteça. Sim. E nós vamos colaborar com isso, sem dúvida. Mas, enquanto não tivermos produtos competitivos no Brasil que possam suprir a indústria solar de uma forma satisfatória, nós precisamos, sim, contar com os ex-tarifários, e a informação que nós temos é que serão mantidos. Então, é uma informação bastante interessante para o mercado. E sobre a reforma, nós também fizemos aqui em primeira mão um trabalho, um position paper, com a nossa visão em relação aos pontos que foram apresentados na PEC. A questão do REID está lá, e vamos iniciar uma caminhada pelo Senado em breve, de 7 a 9 de agosto, justamente para apresentar a nossa visão aos senadores que vão decidir, especialmente ao senador Eduardo Braga, que é o senador relator do trabalho. Vou passar a palavra para o Rafael, para falar na mesma toada aí, Rafael, se você quiser falar de desafios da GD, obviamente oferecendo soluções, né? A conexão, se você quiser começar, também é um ponto na GD, né? Principalmente usando o argumento do fluxo reverso, né? A gente tem ouvido bastante sobre isso, né? Que nada mais é que, na palavra das distribuidoras, uma volta de fluxo, né, de potência ou de energia, em função das conexões feitas de micro e mini geração distribuída contra o sentido usual da rede. Então, eu gostaria de ouvi-lo sobre isso, porque a nossa informação é que existem bastante negativa, né, e nós temos feito um trabalho muito intenso para que isso não aconteça e o ambiente de negócio continue saudável para todos. Perfeito, Carlos. Acho que seu ponto é extremamente relevante, até pegando o gancho que a Paula mencionou. Acho que os desafios de GD e GC são muito similares. Acho que o desafio como o mercado brasileiro todo de energia, a gente sempre depara com novidades e problemas que vão surgindo. Acho que, de um lado,
quando a gente teve a aprovação do marco legal de ED, a gente esperava que muitos desses problemas seriam solucionados ou a transparência dos processos seriam resolvidas, né? E a gente se deparou com exemplos, acho que esse exemplo que você menciona, das alegações de estudo de fluxo de potência, inviabilizando, inclusive, até pareceres de acesso já tinham sido aprovados e estudados. A gente passou por isso aqui na Brasil Solar, tivemos projetos, inclusive até agradeço a Brasil Solar por ter feito a iniciativa de mapear o mercado de desenvolvedores de projetos, investidores de projetos que passaram por isso. Eu fiz questão de fazer a contribuição aqui da Brasil Solar, mas um ponto importante, né, como a gente vê, tanto para geração centralizada e geração distribuída, a conexão é o gargalo do mercado brasileiro, e acho que a GD ela sofre de uma maneira diferente, não seria leviano dizer que sofre mais que GC, mas cada um tem seu problema, e acho que a grande dificuldade de GD é que a transparência é muito menor, que a gente está intimamente dependente dessa relação, dessa troca, dessa comunicação dos processos das distribuidoras. A gente esperava que com o marco legal a gente teria um padrão dela, sendo a gente continua visualizando procedimentos diferentes, muita desinformação. Eu acho que até aliviando um pouco lá das distribuidoras, a gente vê que foi uma demanda excessiva de projetos, assim como geração centralizada houve um boom de seleção de projetos, mas claramente as distribuidoras não tiveram talvez o posicionamento estratégico de se estruturarem para atender essa demanda. E um pouquinho diferente de GC, GD, né, esse projeto é um projeto de curto espaço, é um projeto com investimento relativamente baixo, mas é um projeto extremamente sensível ao tempo. Então, a rentabilidade de um projeto de GD é fortemente impactada. Você pensando, um projeto que leva um prazo de construção de 6, 7 meses, você tendo um atraso de 6 meses, até projetos de 1, 2 anos de conexão, isso tem um impacto significativo na TIR. Tá? A gente tem projetos de parceiros investidores em Minas Gerais, em outros mercados, com histórico até de 2 anos sem conectar, projeto pronto. Então, esse é um desafio que nós, como Brasil Solar, a gente, quando entra em contato com os investidores, a gente tem focado em áreas ou projetos que a gente tenha maior transparência dos custos de conexão e a gente consiga acompanhar os processos, eventualmente até executando as obras de conexão e solicitando o reembolso à distribuidora. Mas a gente sabe que mesmo tomando todos esses cuidados, a gente os acessantes de GD ficam muito rendidos a prazos, mesmo especificado na regulação, a gente fica rendido a prazos que não estão mapeados. E esse gargalo de tempo impacta não só os investidores, mas a gente vê um grande problema até, e isso é uma preocupação no setor, é a questão de acesso ao capital. Ou seja, projetos de GD naturalmente precisam ter acesso a fontes de financiamento, diferentemente de geração centralizada, onde você trabalha com grandes contratos de energia, você tem uma tese, empresas muito grandes, muito sólidas, tem maior facilidade de levantar capital no mercado. Projetos de geração distribuída muitas vezes trabalham até com um pool de clientes, né? Consórcio de clientes, um mercado extremamente interessante, rentável, dando acesso a diversos pequenos comerciantes, até pessoas físicas a terem desconto em sua conta de luz, e é uma tese que o mercado de capital ainda tem muito receio. Então, o custo de endividamento desses projetos de geração distribuída é um pouco mais elevado, e o período de carência, às vezes, não comporta essa surpresa de conexão. Então, a barreira de GD tem sido... O CAPEX está contribuindo, mas o grande gargalo, o que está impactando o preço da energia, a rentabilidade dos projetos, é o tempo. A falta de previsibilidade do tempo somente em pontos onde nós, como investidores ou os donos dos projetos, muitas vezes não têm esse controle. Excelentes pontos, Rafael. Nós aqui temos trabalhado bastante em relação ao tema, né, porque, de fato, depois de um esforço de vendas muito expressivo, se deparar com uma situação como essa, né, é muito desgastante. Todo trabalho é estruturado, né, para que a venda aconteça e, no final, pega na conexão. Então, nós entendemos de imediato que a microgeração, né, principalmente ali os telhados, né,
não faz sentido qualquer tipo de imposição, de limitação, uma vez que são dimensionados para o consumo das famílias. Então, quase sempre escapa quase nada para a rede, a ponto de impactar e se classificar como sendo algo impeditivo para esse tipo de desenvolvimento. Então, nós temos uma série de medidas aqui para justamente combater esse tipo de situação. Isso está acontecendo hoje mais em Minas Gerais, né? Até porque ali é um estado com muita concentração de GD, até mostrei aqui na minha apresentação, né? E até resultado de uma política muito bem feita, política pública muito bem feita, de incentivos à instalação da fonte fotovoltaica, e agora é um contrassenso, nós estamos com dificuldade de continuar a colocar essa política em vigor, né? Muito bem, nós estamos aqui com 3 minutos para a sessão de perguntas. Eu lembro às pessoas que nos assistem que nos enviem as perguntas, né, aqui pelo chat que nós temos. Já foi feito esse alerta, recebemos uma por enquanto, que eu já vou responder, até porque o nosso prazo aqui de debate já está praticamente encerrado, né? Mas eu incentivo fortemente que vocês mandem para que a gente possa aqui estender o nosso debate até as 2 horas, né? Faltam aí 12 minutos para as 2 horas, e a gente pode contar com esses feras aqui por mais 12 minutos, se vocês alimentarem aqui com perguntas e questões. A primeira que surgiu aqui foi endereçada a mim, ao menos a que eu vi aqui no chat, que tem a ver com a minha fala, né, de que a questão dos ex-tarifários, né, nós entendemos aqui, enquanto Absolar, que a indústria nacional ainda é muito infante para atender o forte crescimento da fonte solar no Brasil. Somos favoráveis que ela se desenvolva, obviamente, até como brasileiros, né? Mas, no momento, nós precisamos contar com ex-tarifários e entendemos que este desenvolvimento vai demorar um certo tempo. Porque se nós compararmos, por exemplo, eu não sei se vocês viram aqui a nossa projeção, que nós nos arriscamos a fazer inicialmente até o fim do ano, e nós temos mais 3 gigawatts ainda em 23 de crescimento. E nós estamos finalizando aqui projeções de GD e de GC em até 5 anos. E certamente vai ser exponencial. Isto a indústria nacional não atende. Então não há como abrir mão dos ex-tarifários neste momento e até por um bom período, sem que tenhamos aí o desenvolvimento da indústria nacional. Por isso que eu mencionei que os ex-tarifários, assim como defendemos, e felizmente tivemos sucesso, a reunião do GSEX foi no dia 18, né? E o resultado, por enquanto, foi favorável, ou seja, só derrubaram ex-tarifários que não foram contestados, até por uma questão de obsolescência, vamos continuar esse trabalho nessa linha, tá? Então, o que eu chamei de satisfatório é justamente isso, é comparar a oferta nacional com a nossa demanda nacional, que exige, sem dúvida, importação. E hoje sabemos que a China é o país que mais oferece esse tipo de produto. Alguma questão a mais, pessoal, que vocês queiram? De nada, Matheus. Obrigado pela sua pergunta, tá? Foi muito interessante o seu complemento aí. Carlos, aqui no Q&A tem 2 perguntas. Tem uma do Ramon Vieira, sobre hidrogênio verde, e tem uma do Daniel sobre capacidade de escoamento dessa energia. Você pode me ajudar, que eu não estou assim. Está aqui postada, né? Isso. Uhum. Existe capacidade suficiente para transmitir toda essa energia que está sendo produzida hoje? E se continuar assim no futuro, visando o aumento da capacidade instalada? Então, a pergunta mais voltada, eu entendi, para a energia que é produzida hoje, né? Não estamos falando de projetos, estamos falando da situação atual, que é um ponto que a Paula tocou na fala dela. Ela chamou de curtailment, mas também se usa constrained off,
ou corte de geração renovável, né? Ou vertimento de geração renovável, enfim, tem várias expressões para o mesmo tema, que nada mais é do que uma geração renovável que acontece em função do sol ou do vento, e existem períodos específicos para isso, né? E a rede não consegue absorver, tem que ser cortada. E com isso, essa geração se perde. O que se discute? Basicamente, como fazer esse corte e como ressarcir esse corte. Mas eu vou passar aqui para os feras, né, tanto para a Paula como para o Luiz, eventualmente para o Rafael, se ele quiser comentar, embora na distribuição, né, na GD, ainda não existe algo semelhante, até a Paula comentou sobre isso, né, com o que acontece na transmissão. Não é uma DSO a distribuidora. Ela não tem esse poder de fazer cortes em telhados, por exemplo. Ainda não chegamos a esse ponto. Mas na transmissão isso acontece, e no meu ponto de vista vai acontecer por uma questão operativa e sistêmica, mas em acontecendo tem que haver o devido ressarcimento comercial, porque houve ali uma perda de energia substancial que é muito cara para as empresas enquanto negócio. Paula e Luiz, se quiserem comentar, fiquem absolutamente à vontade, tá? Claro. Daniel, do meu ponto de vista, veja, a transmissão é a tentativa de acertar a mosca, mas não é sempre que consegue acertar. Você tem que acertar exatamente a quantidade de energia que vai estar sendo gerada naquele momento com a quantidade de energia que vai estar sendo consumida naquele momento. Então, parques ficam inoperantes, você tem períodos sazonais de geração de energia, você tem anos em que chove mais, anos que chovem menos, você tem o Brasil, os consumidores consumindo mais em horários, você vê uma migração da característica até das casas, das pessoas, do jeito de consumir energia, do home office, tudo isso impacta muito no consumo. Então, o ONS ele faz o seu melhor ali para tentar acertar a quantidade que está gerando com a quantidade que está consumindo. É claro que hoje ele só permite, ele só autoriza novos parques entrarem em operação se o sistema conseguir absorver essa capacidade. E ele tem ali uma estatística de quem vai estar gerando e quem vai estar consumindo. O que acontece é que tem dias que isso sai do normal, e é nesses momentos que acontece o constraint off que eu comentei. Mas hoje o ONS, sim, o papel dele, inclusive, é só liberar novos agentes a se conectarem se o sistema tiver a capacidade de absorver. Eu só queria comentar um item a mais, que faz parte, acho, principalmente da fala do Carlos aí. Tem um princípio, né, acho que é inclusive um princípio jurídico, que fala que se eu não causei o dano, eu não posso arcar com essa perda, né? E eu acho que esse é o mote principal da fala do Carlos, quando fala que as plantas não são, né, capazes de despachá-las, são despachadas centralizadamente pelo ONS. O ONS faz o seu melhor, como a Paula falou, inclusive é elogiável, e eu não conheço um caso no mundo que tem um sistema de transmissão do tamanho, da escala e da capacidade que tem o sistema brasileiro. Isso é único, acho que no mundo. Só para vocês terem uma ideia, assim, para traduzir em números, se você colocar todas as linhas de transmissão do Brasil empilhadas assim, uma do ladinho da outra, é a metade da distância do Brasil, da Terra à Lua. Então, assim, a capacidade de transmissão do Brasil é gigantesca e é elogiável o sistema. Agora, se em algum momento, né, e notadamente tem acontecido sempre aos domingos, né, onde há um período de baixa carga, né, eu não consigo gerenciar o equilíbrio perfeito entre a geração e a demanda, como a Paula falou, para mim não me parece justo que as plantas arquem com esse prejuízo. Então, assim, só queria sublinhar esse ponto, porque acho que é um princípio jurídico, mas é inclusive lógico, né? Que dado que a gente não tem gestão, as plantas não deveriam ser penalizadas por isso, né? Nós temos uma agenda, né, Carlos, na Bessolar, inclusive, com relação a esse tema do constraint off, né, especificamente. A eólica, inclusive, está até mais avançada que a solar, porque começou antes a sofrer os efeitos, mas a gente vai chegar lá também, e eu vejo boa vontade dos órgãos também em receber esse pleito nosso, mas
faço coro ao ponto de que não é uma responsabilidade, portanto, não deveríamos ser, as plantas não deveriam ser prejudicadas por um fato que está alheio à sua gestão. Perfeito, Luiz, obrigado. Você permitiu um único comentário muito breve, acho que como você bem disse, né? Claro, A GD, claro, Rafael. em teoria, ainda não é impactada por isso, mas a gente cada vez mais a gente vê indícios de até pareceres de acesso de novos projetos receberem ressalvas sobre a questão de conexão. Eu acho que acho que o único debate importante, como meus colegas deixaram bem claro, né? Se até GD, né, que é a maior parte a instalação do telhado, se até pequenos projetos estão causando esse impacto em rede, dá para ver claramente que o problema não são as usinas, né? E que a gente tem um importante caminho a ser percorrido para trazer estabilidade para o sistema como um todo. Obrigado, Rafael. Eu vou passar um pouquinho do tempo, eventualmente, aqui, pessoal, mas eu prometo que a última pergunta, para a gente não... Primeiro, obrigado aí pelo Daniel pela pergunta bastante inteligente, né? O Ramon também fez outra que é bastante capciosa aqui em relação a hidrogênio verde, né? Ele pergunta em última instância, né? Qual é a chance dos empreendimentos solares serem a principal fonte para o hidrogênio verde no país, que é uma fonte que é uma tecnologia bastante promissora, né? Que vai se instalar possivelmente na região Nordeste. E nós temos aqui grandes parques solares localizados por todo o país. Gostaria de ouvi-los a respeito. Eu volto à questão para o sistema nacional brasileiro, como ele é organizado e como ele é único, né? Como você sabe, a solar só gera durante o dia, e nós vamos precisar de alguma alternativa, seja ela a bateria, seja ela a complementaridade com outra fonte que esteja conectada no mesmo subsistema, seja uma outra solução ainda mais criativa para conseguir fazer um base load supply, porque o hidrogênio precisa de horas, né, de funcionamento o máximo possível, mais próximo do 24/7, né, para conseguir ter chance de ter rentabilidade. Então, assim, nós precisamos conseguir montar uma solução, e, de novo, fala-se muito do solar nas baterias, e eu acho uma solução técnica fantástica, mas o Brasil, especificamente, tem uma gigante bateria, que são as hidrelétricas, e tem as eólicas, que complementam muito a solar, conectadas no mesmo subsistema. Então, precisa, e está tendo uma discussão gigante na Europa com relação a isso, para a certificação do hidrogênio verde, para o que seria base load supply para o hidrogênio. Eu acho que, de novo, o Brasil tem condição de sair na frente disso, porque, de novo, nós temos uma matriz limpa e rastreável, né? Com fator de emissão médio muito baixo, entendeu? Então, assim, nós podemos fazer com que a solar abasteça pelo menos uma boa parte do hidrogênio verde, e para fazer o base load supply dele, nós temos várias outras soluções para poder complementar e conseguir entregar uma energia 100%, 24 horas, 7x7, limpa, né, para a produção do hidrogênio verde. Alguém mais gostaria de comentar? Só complementar o Luiz, numa outra ótica, acho que hidrogênio verde é uma coqueluche que o mundo inteiro está buscando, é uma fonte alternativa para gás, para carvão, para derivados de petróleo. Nós aqui dentro do grupo fizemos a primeira molécula de hidrogênio no Brasil, fica dentro de uma usina nossa lá no Ceará, e a gente passou um pouco pelo ciclo de vida de implantar um projeto de hidrogênio verde no Brasil, e a gente vem participando de várias concorrências, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em busca de hidrogênio, enfim, para viabilizar o hidrogênio. E o que eu tenho visto é que cada vez mais as energias elas estão se aproximando, o custo da energia está se aproximando. Então, hoje, a solar ela é tão competitiva quanto a eólica, quanto a hídrica, quanto qualquer outra fonte de energia 100% renovável para desenvolvimento de projetos de hidrogênio verde.
Eu acho que, como o Luiz falou, tem que ter uma complementariedade entre fontes, tem que ter um trabalho grande aí da CCE nessa taxonomia de dizer exatamente da onde veio esse elétron para garantir que eu estou entregando, então, é um hidrogênio verde, não é hidrogênio azul, etc. Mas eu acho que sim, acho que é uma questão de maturação. Hoje tem vários PLs tramitando no Senado, enfim, em Brasília, com esse tema, transição energética, hidrogênio verde. Nós estamos participando já de alguns grupos de trabalho que estão ajudando aí, fazendo contribuições direto nessas legislações, porque como somos um grupo global, a gente tem uma sinergia grande, conseguimos trazer do Chile, da Europa, vários exemplos do que deu certo, do que não deu certo, preocupações que já passaram anos discutindo lá e como é que foi implementado, inclusive para a gente surfar essa onda daí de exportação de produtos, né? Eu imagino que nos próximos anos a gente vai ver aí uma demanda crescente de exportação no Brasil de produtos verdes, e aí com isso a cadeia interna toda, enfim, de beneficiamento de produtos vai acabar tendo esse apelo verde, né, e vai buscar por fontes alternativas. É isso. Vocês foram bem completos na resposta, agradeço. Um rápido complemento aqui do meu ponto de vista enquanto associação, enquanto AB Solar, os associados estão apostando muito na energia solar, na fonte solar, como fonte de suprimento para o hidrogênio verde. Então, vocês tocaram nos pontos centrais aí, que passam por certificação, por regulamentação, inclusive novas leis, né? E tudo isso nós estamos bastante vigilantes aqui e atuantes em relação a esta possibilidade que promete revolucionar o mundo, não só o Brasil, né? Meus amigos, muito obrigado aí pela presença e pelo debate. Vocês me ajudaram a manter esse debate aqui em alto nível por mais de 1 hora. Agradeço aqui a audiência que fez perguntas muito inteligentes e nos acompanhou durante o horário de almoço, né, nos prestigiando. E Ella, that's it. We are finished. So you can go on. Muito obrigadas to all the esteemed speakers on this panel. It was a wonderful session. And I would also like to give you a big shout out to our partner Clenergy for their immense support to organize this event. And thank you to all the audience who had tuned in for this webinar as well. We promise you to come back soon with more exciting sessions. And the floor is now open for networking. Thank you all. Obrigado a todos. Obrigado. Thank you. Thank you.